Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em Catanduva, no primeiro simpósio que está tendo aqui sobre autismo, promovido pelo Mundo Aba, em prol do projeto Corujas do Bem. Dá uma olhadinha nesse projeto. Faço um convite, na verdade um apelo até, para nós aqui dessa região de Catanduva, Rio Preto, né? A gente tem a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né, de ajudar. Esse espaço hoje está sendo um espaço de convivência, mas ontem mesmo eu visitei, tinha uma sala com umas 12 pessoas, dos 12 anos até os 20, né? E eu sei que se não fosse aquele espaço, eles não estariam em nenhum outro lugar, né? Não cabem mais na escola, não cabem nas instituições, não cabem, não tem espaço, né? Então, o intuito do projeto Corujas, isso tem todo um caminhar, né? A princípio desse acolhimento, porque aquela família que consegue deixar ali o filho da 1 às 5, de repente consegue trabalhar, né, sair, porque a gente sabe que acaba ficando sempre para nós, mães ali, o pai, né? Então, escolham, né, se importar. Dá uma olhadinha na página, vem conhecer o projeto e participar. A gente precisa muito de mais e mais espaço, porque essas pessoas existem, né? Não adianta a gente fingir que não, fechar os olhos, elas existem. E aí essas famílias ficam reféns dessa situação. Um dos meninos que é acompanhado, que está ali, é filho de uma das diretoras, da Mara, o Rafa, ele tem 15 anos. Né? É um autista com um grau mais severo, não verbal. Ele tem 2,3 metros de altura, gente. Então, e aí? O Rafa existe, a Mara existe, essas famílias estão por aí, só que estão sozinhas, em casas isoladas, né? Sem política pública. Então, a gente, privilégios, vem com responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadãos. Então, eu faço um apelo mesmo, Rio Preto, região, Catanduva, região, Votuporanga, Fernandópolis, venham conhecer e, quem sabe, fomentar mais espaços desses por aí, porque a gente precisa, a demanda é muito grande, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje, um tema muito espinhoso, minha gente.
e que eu recebo muitas dúvidas de mães desesperadas aqui do canal, né? E é uma dor muito latente quando a gente pensa em comportamentos autolesivos, autoagressivos, né? É muito punitivo para a família que vivencia, para o indivíduo, né, que chega nesse ponto. Então, para conversar comigo, recebam com muito carinho. Ela que é diretora executiva do Grupo Método, é uma sumidade, todo mundo sabe o nome dela, né? E eu digo para vocês que ela é mais incrível ainda, pessoalmente, Meca Andrade. Uma salva de palmas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Miranda. Obrigada por me receber de novo. Eu fico muito feliz, Meca. Ontem, né, observei, a gente estava junto lá no projeto, né, para conhecer, e essas famílias, né? E aí, estão por aí. Eu achei interessante até, quando a gente foi conversar aqui sobre qual tema falar, e a Meca achou importante pontuar essa diferença dos autolesivos e nos graus de autismo, né, Meca? Então, por que isso? É diferente a manifestação nível 1, 2 e 3 suporte? Sim, na verdade, assim, eu preferi especificar para não causar confusão e nas expectativas mesmo, né? Primeiro porque o autolesivo, do tipo que eu vou falar, ele não existe em autismo 1. Tá bem. Porque autismo 1 nível 1 de suporte significa que a pessoa não precisa de muita ajuda. Se ele tiver autolesão do jeito que eu estou me referindo, ele certamente precisa de muita ajuda. É constante, contínua, né? Atenção. Então, é impossível. Isso não quer dizer que o autismo no nível 1 não apresente desafios de autolesão, sejam elas autolesão suicidas ou não suicidas. Tá. Não significa. Eles apresentam também, eles têm complexidades, têm riscos, têm comportamentos perigosos, também têm sofrimento, mas não é sobre esse que eu vou falar. É um tópico diferente, até a gente pode marcar no futuro uma conversa sobre esse tópico. Mas eu não conseguiria trabalhar os dois no mesmo diálogo. Porque tem bastante diferença, né? Isso, exatamente. No tratamento, no olhar e na conduta. Eu tenho me interessado bastante por esse tópico, por quê? Primeiro, porque eu tenho visto muito. Segundo, porque tem muita coisa nova sendo produzida por bons analistas do comportamento, nos Estados Unidos principalmente. E terceiro, porque eu tenho tido resultados muito legais recentemente. Então, não tem sido um tópico que traz tristeza para mim, é um tópico que tem trazido... Esperança, é estranho falar otimismo. isso, exato. Mas tem trazido muita expectativa, muita esperança e muita alegria mesmo, sabe? Quando a gente consegue diminuir a autolesão de uma pessoa que está se machucando bastante, a alegria que isso traz para dentro de casa é muito grande. Então, eu não acho um tópico triste, eu acho que tem sido um tópico na minha vida, um tópico feliz, sabe? De ver essa alegria nas famílias, de ver os meninos voltando a ter uma funcionalidade maior, enfim. Isso tem sido bem legal e eu acho que é um tópico que eu gostaria que as pessoas entendessem que tem bastante coisa nova, que não é uma coisa sem esperança, vamos colocar na instituição e pronto, porque não tem mais isso, entendeu? Então agora a gente tem um desafio que essas pessoas são pessoas, têm os mesmos direitos que nós todos e nós temos que garantir esses direitos. Então a gente não tem a opção de não saber, a gente tem que ir atrás do conhecimento para poder ajudá-los também, entendeu? Isso é muito bacana de você dizer, porque eu acho que fica mesmo quando são casos muito graves nesse sentido, é como se fosse só contemporizar, né? E como se não tivesse nada mais para esperar disso. Acho que grande parte disso é por falta mesmo de profissionais capacitados que saibam como manejar. Porque aí não é qualquer cursinho ali de 40 horas, né? Exatamente. Que vai te capacitar e te habilitar para lidar com aquilo. Mas, então, hoje tem vários estudos novos e intervenções que tem tido um resultado positivo. Isso. Gente, vamos capacitar profissionais da área, né? Buscarem essas capacitações, assim, porque isso para as famílias que vivenciam, minha nossa. Na verdade, assim, eu vou contar algumas coisinhas que talvez o seu público não saiba, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em 2013. Eu já me interessava por isso, porque eu vinha trabalhando com esse tipo de caso, né? Mas o que eu vi aqui no Brasil? Eu vi alguns casos bem graves de autolesão, semelhantes àqueles que eu havia visto nos Estados Unidos,
Só que eles estavam em situação praticamente de confinamento, né? Parecido com o caso que teve aqui em Fernandópolis também. Do André acorrentado na cama. Mas isso é muito comum. É mais comum do que as pessoas imaginam, né? E não é simplesmente, em alguns casos, claro que pode envolver alguma negligência, algum abuso, mas não é necessariamente isso. Muitas vezes é desespero que leva as pessoas a aprisionar. Então, eu já vi meninos em jaulas, eu já vi meninos amarrados. Agora, uma coisa que talvez o público não saiba é que no Brasil, naquela época, 2013, então não é há tanto tempo atrás, se fazia bastante uma neurocirurgia corretiva. E eu não estou falando do hospitalzinho que faz aborto, eu estou falando do Hospital das Clínicas, de hospitais públicos grandes, de hospitais privados também, que eles chamam de neurocirurgia funcional. É comparável à lobotomia? Os médicos vão dizer que não, porque ela, do ponto de vista de tecnologia, ela é muito mais sofisticada. Mas do ponto de vista funcional, sim. É basicamente isso. É desligar um pedacinho isso. ali. Então, existia até um cuidado bastante grande, né, de avaliar cada caso que ia passar por esse procedimento, no sentido de avaliar quanto poderia ser a perda funcional caso alguma coisa desse errado. Eu li alguns consentimentos para essa cirurgia de algumas famílias que receberam a oportunidade de fazer. Vi várias famílias, eu não estou falando de estou falando de 10, 12, entendeu? E era muito claro com relação aos riscos, com relação ao que estava sendo feito, e não dá para condenar a família. Não. Em uma circunstância, eu li com a família o consentimento para ter garantia que eles entendiam. O consentimento era escrito de uma forma muito rudimentar, que mostrava que ele era feito para pessoas com uma leitura limitada. Não era para mim aquele consentimento, era para alguém que tinha menos sofisticação de educação ali, educação formal. Então eu expliquei para essa mãe e ela falou assim para mim: doutora, eu entendo que meu filho pode ficar meio laranja, mas pelo menos eu vou poder levar ele na casa da minha cunhada. Nunca vou me esquecer dessa frase, era exatamente isso. Então, eu vi várias pessoas passarem por essa cirurgia, que era super sofisticada do ponto de vista técnico. Então, assim, quando a gente compara com uma lobotomia, é uma comparação meio tosca, porque a lobotomia era um procedimento tosco, né, nos Estados Unidos principalmente. Mas era um procedimento de tentar incapacitar, de fazer o sujeito não conseguir mais fazer aquilo. E não tinha base científica para fazer isso. Então, era meio experimental. Aí, eu acho que agora, recentemente, eles constataram que realmente aquilo não funcionava e pararam de fazer. Então, eu sei que essa cirurgia foi interrompida. Isso era uma coisa que me incomodava demais, a existência disso no Brasil. Eu escrevi um e-mail, na época, para o Dr. Brian Iwata. Ele é um cara famoso na análise do comportamento, que faleceu esse ano, e um dos precursores no tratamento de comportamento autolesivo. E eu falei assim: professor, o senhor sabe desse procedimento de neurocirurgia? Minha gente. Juninho, dá um jeito, porque tá despencando, não vamos editar, tá despencando o cenário, vamos fingir normalidade, tá? Você perguntou se ele tinha conhecimento desse procedimento cirúrgico. Eu falei: professor, o senhor tem conhecimento desse procedimento para redução de autolesivo? Aí ele falou: olha, não tem nenhuma evidência na literatura, mas eu ouvi dizer que em países como o Brasil e China, eles ainda fazem. Então, era um procedimento que até existia nos Estados Unidos, semelhante a um procedimento que existia nos Estados Unidos, para casos muito graves de toque, mas uma das exigências para isso era o consentimento do indivíduo. E no caso, o que a gente está falando é de indivíduos que não podem dar consentimento. Então, isso era uma coisa que me entristecia, assim, profundamente, né? Porque a China não é referência em direitos humanos e eu detestava a ideia de que a gente estava sendo comparado com isso. E no decorrer dos anos, um grupo de pesquisadores americanos, que inclusive foram alunos do Brian Iwata, que trabalham num hospital chamado Johns Hopkins, em Baltimore, o Johns Hopkins é um hospital considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. E esse pessoal trabalhava numa unidade de neurodesenvolvimento infantil. E eles começaram a trabalhar com esses casos mais graves de autolesão. Foi interessante porque o hospital chamou o professor Luis Hagopian, que é esse professor, falar: cara, a gente está trabalhando com esses pacientes e a gente não está tendo resultado com remédio. Então ele começou a aplicar análise do comportamento.
E ele, então, aplicou todo aquilo que o Brian Awata produziu para identificar a função, né? Então, o primeiro passo foi esse. Por que eles fazem autolesão? Ele usou a tecnologia do professor dele, que foi o Brian Awata. E aí, a resposta era, primeiro, dividir em dois, tá? Pode ser por uma razão social, comunicativa, ou pode ser por uma razão sensorial, automática. Isso todo mundo já sabe. Tá? Então, os meus colegas que sabem da análise do comportamento, as famílias, elas sempre falam, ele faz isso porque ele quer que você pare de falar com ele. Faz isso porque ele quer mais tempo no iPad. Ou ele faz isso porque produz uma sensação que ele gosta. Ou porque produz atenuação de dor. Então, as pessoas sempre tinham ali uma explicação, e essa explicação é dada através de um procedimento de análise de função. Tá? Vários procedimentos para isso. Só que qual foi a novidade que surgiu aí nos últimos 10 anos? Esse professor, ele percebeu o seguinte, não, quando você está falando de um comportamento, por exemplo, de bater, de jogar coisas, porque eu não quero fazer uma tarefa, então ele é socialmente mediado. Eu posso fazer isso porque eu quero ganhar alguma coisa, então ele é positivamente reforçado, ou eu posso fazer isso porque eu quero tirar alguma coisa, então ele é negativamente reforçado. Bonitinho. A gente aqui no Brasil sabe usar isso, belezinha. Faz combinado, economia de ficha, tudo isso é baseado nisso. Agora, quando ele é automático, ou seja, quando ele é sensorial, cara, eu vou falar uma coisa difícil de ouvir, mas a verdade é que não adianta você pegar e simplesmente jogar na mão da TO. Se você fizer isso, você pode funcionar ou pode não funcionar. De qualquer jeito, você nunca vai saber por quê. Quando é automático, ele pegou todos os casos que haviam passado pelo hospital nos últimos 20 anos e estudou de novo. E aí ele falou, não, tem tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 é aquele autolesivo que quando você bota na frente de outras atividades, de outras coisas, demandas, instruções, brinquedos, o autolesivo some. Tipo 2 é quando o autolesivo não some, nem que baixe o capeta ali. Você pode fazer qualquer atividade, o autolesivo persiste. Se apresenta qualquer material, o autolesivo persiste. Não tem função social e não compete com as outras coisas. E o subtipo 3 é quando ele tem isso, ele é difícil de parar, mas ele busca ser contido. Ele busca recursos de autocontrole, eles chamam agora de autocontrole, antes chamava autocontenção. Ele busca. Então é aquele paciente que bota a mão debaixo da perna, que se enrola todo nos panos, que se segurar, prendem. inibir. Eles que pedem para ser segurado. Você viu um menino ontem que é exatamente esse subtipo. Tenho certeza que se fosse feito os procedimentos para identificar o subtipo, seria subtipo 3. Tá? Por que eu estou falando que ele seria subtipo 3? Provavelmente a gente vai perceber que é automático, tem função social também, ele também se bate para ter coisas, mas isso não torna ele menos automático, porque ele também se bate quando ele está sozinho. E ele busca essa contenção física para parar de fazer. Então, antes o nome disso era autocontenção, agora a gente tem chamado de autocontrole. Em alguns momentos, a autocontenção é autocontrole. O problema da autocontenção, qual que é, Mirella? O problema é que ela faz o cara parar. Daqui a pouco o cara se amarra inteiro, então ele não come, ele não sobe a calça, ele não desce a calça, ele não abre a porta, ele não faz nada. E aí, o que acontece com as pessoas que estão em volta? Começam a fazer tudo para ele, desesperadas, porque se não fizerem, ele bate. E ele bate mesmo. Então, adquire uma função social também. Entendeu? Então, assim, você para de fazer tudo, mas você olha para a porta, eu abro ela para você. Porque se eu não abrir ela para você, você se arrebenta. E a lesão que esses meninos têm produzido é muito grave. Então, esse que você viu ontem até produz uma lesão menos grave, mas que assusta as pessoas, né? E perde todo o cabelo aqui, pode abrir o tecido. O problema é aqui do lado, né? Porque aqui vai produzir descolamento de retina. Quais casos que você costuma... Eu já vi o descolamento de retina em paciente que eu tratei mais de 10 vezes. Entendeu? E o problema do descolamento de retina é que, diferente de quebrar um copo e machucar a mão e dar ponto, que eu falo, nossa, dei 6 pontos aqui na mão. Eu não vejo o que aconteceu. Então eu posso dar uma porrada aqui na minha cara, descolar a retina, eu vou saber daqui a 1 ano e meio.
Tá? Então, é muito mais atrasado. Mas é uma das lesões mais graves do autolesivo para o rosto. Esse mesmo autor que eu me referi, ele fez uma análise de lesão. Então, uma das coisas interessantíssimas que ele descobriu é o seguinte. Primeiro, autolesão mais grave, em termos de lesão no tecido, são aquelas que são de pacientes que emitem uma topografia, ou seja, uma forma. Se o cara tem um monte de autolesivo diversificado, é uma maravilha. Tá. Porque ele não vai ter vários tipos mais atenuados. Ele varia. Tá. Né? Então, um dia ele está fazendo isso, um dia ele está fazendo isso, um dia ele está fazendo isso. Então, ele acaba não produzindo uma lesão tão profunda numa determinada área. Quando ele só tem uma resposta autolesiva, essa é um perrengue. Então, elas são mais graves. Então, o que esse cara mostrou? Que o subtipo 1 responde muito bem a tratamento comportamental. Vai lá. Entendeu? Você tem vários procedimentos que você pode usar, a gente já conhece, que vai funcionar. Subtipo 3 não responde só a esqueminhas de reforçamento bonitinho, DRL, o treino comunicação funcional, toda a parafernália que todo mundo usa, que está nos manuais. Mas, se você trabalhar com esvanecimento de equipamento, com esvanecimento de autocontenção, coisas bem mais sofisticadas que exigem um conhecimento profundo da análise do comportamento, você vai conseguir reduzir, tá? Eu já consegui. Subtipo 2 é o inferno, tá? É o prognóstico pior, porque não responde a essas coisas, e provavelmente este subtipo 2 a gente vai ter que trabalhar junto aos médicos, porque ele provavelmente tem uma determinação biológica muito mais do que os outros. Os autores desses estudos, eles até falam isso. Ele fala assim, olha, se você for comparar os autolesivos, aquele que é socialmente mediado, ele é o mais fácil de ser afetado por intervenções comportamentais. O que é automático, mas é de subtipo 1, ele é menos, mas é um pouco, mas ainda tem uma determinação biológica maior. O 2 é que tem mais determinação biológica. Então, é provável que a gente tenha que trabalhar junto com médicos para desenvolver, vamos dizer, pacotes de tratamento que sejam mais adequados, entendeu? Mas o subtipo 3, que é o que eu tenho visto em sua maioria, 2... É raro. É bem mais raro. Porque é um indivíduo que não responde a nada, nenhuma alteração ambiental. Tá? Ele é completamente indiferente. Então, isso é muito difícil. Agora, o 3 não, ele quer a contenção, ele quer o outro segurando. Então, só que o que eu vejo no Brasil que é triste é uso de equipamento. Porque equipamento, eu digo, capacete, por que as pessoas usam isso no Brasil? Elas usam porque elas estão desesperadas. Sim. Mas a gente trouxe recentemente o professor Hagopian para o Brasil, e uma coisa que ele falou que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem, que assim, o uso de equipamentos de proteção, como um capacete, uma órtese ou qualquer outro, pode ser muito adequado se ele for usado funcionalmente. Se ele for usado no desespero, ele é um desastre. Tá? Desastre. Então, o que eu vejo é só o desespero, né? Porque o cara quer ser contido. Se você contém quando ele se bate, você vai só melhorar, é só criar um monstro aí, entendeu? Então, isso tem sido muito difícil. Acaba escalonando, né? Exatamente. O manejo inadequado vai piorar, escalonando totalmente. Porque para esse tipo de recurso que você está dizendo, então capacete, órtese e tudo mais, teria que ter um planejamento mesmo de início, meio e fim, né? Com projeto de retirada e tudo mais. Porque só colocar ali, porque, nossa, vai arrebentar a cabeça. Vai piorar tudo. Porque se você botar, ele está batendo a cabeça, então você bota um capacete. Aí não vai resolver, porque ele vai fazer outra coisa. A topografia vai mudar. Então aí você vai botar outra coisa. Aí daqui a pouco você está amarrando. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Né? Então, o que me preocupa hoje em dia, em termos da intervenção, é que ela não é acessível, né, para todo mundo. Não. Se eu for fazer uma intervenção tal e qual tem que ser feita para um subtipo 2 ou 3,
vai ser cara. Né? Ela vai ser cara, não tem como que não ser cara. Não, às vezes cara, mais de um, dois, três, assim, tem que ter dois, tem que ter um cérebro pensante muito bem formado. Então, assim, tem procedimentos médicos que são caros, porque eles envolvem um profissional sofisticado. Tem procedimentos comportamentais que são caros, porque envolvem um profissional mais sofisticado. Agora, a notícia boa, é que não é a maioria. Então, se a gente fizesse um esforço para identificar quem são esses indivíduos, no país inteiro a gente conseguiria tratar. Entendeu? No país inteiro, porque não existem milhões destes que eu estou falando. Porque eu acho que o que é importante é isso, você tem que separar se o autolesivo é mantido por consequências sociais, porque esse daí pode ser tratado na escola. Ou se é automático. Se for automático é mais complicado. Quando é automático, você tem que responder uma próxima pergunta. Isso, os meus colegas analistas do comportamento, 99% dele não sabem. Entendeu? Então, porque é muito recente, porque é muito especializado. Então, ele vai ter que pegar aquele caso de autolesivo que é automático e ainda fazer uma segunda análise da análise funcional para identificar quais são os subtipos que se enquadram aquilo e, identificando qual o subtipo, seguir o protocolo de tratamento. Tá? E é um tratamento de alta complexidade. Então, é caro. Mas não é todo mundo, entendeu? Então, não dá para fazer em escola. Não dá para fazer no seu consultóriozinho. As pessoas vão se machucar. Né? Então, é possível que você tenha que ter um período numa enfermaria psiquiátrica ou em algum lugar protegido? Sim, é possível. Você precisa. Né? Não necessariamente. A gente tem alguns casos que a gente tem tratado de forma ambulatorial, mas eu já tratei casos assim, que tiveram que ficar temporariamente em enfermaria psiquiátrica. Quando você fala que isso poderia ser acessível para o Brasil inteiro, de que forma que isso seria? De fazer esse rastreio, essa diferenciação? O que eu quero, assim, o meu sonho, né? Meus sonhos delirantes, né? Um deles, assim, sabe? É que quando eu penso, eu tenho 30 anos de carreira, tá? Talvez eu tenha visto 30 pacientes assim, 40 pacientes assim. É muito? É muito. Visto no sentido de tratamento. Sim. Né? É muito, é bastante. 40 casos desse tipo, 40, no máximo 50. Mas são 30 anos e eu trabalhei em lugares que recebiam esses casos, que eram especializados nisso, né? Então eu fico pensando assim, se eu tive 50 desses casos, quantos desses tem hoje no Brasil? Desse tipo, subtipo 2, subtipo 3 de autolesivo. Como é que a gente identifica isso? As autoridades vão ter que saber como é que... Olha, temos 4 no município como Catanduva. Quantos a gente tem? Provavelmente você tem uns 2 ou 3. Entendeu? Então, quer dizer, daria para Catanduva dar conta desses 2 ou 3? Nossa, daria, sim. cara. Já é a própria prefeitura pode dar conta. Aí já é um prognóstico muito mais positivo, né? Lógico, porque aí você vai falar assim, mas eu vou gastar 100 mil reais nesse cara aí. Vai, cara, mas são 3 caras e você vai resolver um problema que é super grave. Sim. Entendeu? E não é que vai estar todo mundo. O que precisa existir é conhecimento técnico. No momento, eu não conheço recurso técnico para fazer isso. Mas financeiro não é o problema. Não é. Porque o custo seria esse. Catanduva dá conta de 3 casos assim? Dá. Todas as cidades dão. Mesmo porque, quando a gente fala de um autista, a gente não está falando daquele autista. A gente tem minimamente umas 10 pessoas nesse microsistema diretamente afetadas por aquele autismo. Exatamente. Então, não é assim, nossa, o dinheiro então vai só... Não é, seriam 3 pessoas, só que com todo o seu microsistema de família, você atende ali 100, pelo menos. Não, e é exatamente isso. Quando você está falando desse tipo de caso... Cara, o risco que essa família está, eu até vi você conversando num outro momento sobre o efeito de determinados comportamentos na família, questões de depressão. Sim. E pensamentos suicidas e tudo. Esse tipo de caso destrói a família. Destrói. Aniquila a produtividade, destrói a família. Então, assim, na hora que você faz isso, que você tem um budget para isso, um orçamento para isso... Você, na verdade, está deixando... Tá, tudo bem, vai gastar. Precisa ter resultado? Precisa. E a vantagem desse tipo de caso, Mirella, é que não tem como você fingir que teve resultado. Não dá para você maquiar. Ou melhorou, porque não tem assim... Tipo assim, eu não vou falar, olha, melhorou. Olha, eu acho que melhorou. Não.
Melhorou ou não, cara? Você vai vivenciar de forma muito palpável. Ele não está vestindo capacete, ele não está vestindo uma órtese, então ele está... Então, a pessoa que vai pegar esse dinheiro tem essa responsabilidade, né? Então, é um pouco diferente. Então, é um dinheiro que, na verdade, é bem investido. Mais fácil de fiscalizar muito a aplicação correta E não é disso. qualquer besta que vai pegar essa função, entendeu? Não. Então, é por isso que o cara vai pensar, pô, posso pegar? Né? Porque tem alguns casos de autolesivo muito graves, tá? E eu vou até citar o daqui de perto, que eu acho que são mais simples, tá? Pô, não teve intervenção. É fácil. Tem muito de social ali, tem muito de... Então, é mais tranquilo fazer uma intervenção. Essas não são tão caras. Caro é aquele que precisa de equipamento, que precisa esvanecer o equipamento, que precisa de um planejamento mais cuidadoso, porque vai envolver assim, esse que eu peguei eu peguei um caso em Porto Alegre bem grave, né? Que foi o melhor caso que eu tratei na minha vida. E na hora que eu vi, eu falei, puta, não vou pegar, não quero pegar. E depois eu mudei de ideia. Eu falei assim, não, porque eu olhei, eu falei, cara, o menino vai perder a vista. Eu já tinha perdido quando eu falei que ele ia perder. Aí eu falei, agora ele vai perder a outra. Eu falei, então eu vou pegar, né? E quando eu peguei esse menino, eu falei assim para a pessoa para o responsável financeiro da situação. Eu falei assim, olha, eu posso pegar, mas eu moro em São Paulo, eu vou querer vir para cá pelo menos 4 vezes, eu vou passar pelo menos 3 dias, eu vou gastar pelo menos 4, 5 horas toda semana, eu vou botar um psicólogo meu já formado há muito tempo dentro no caso, eu quero esse menino dentro do hospital daqui, eu quero, enfim, e aí tudo deu certo. Eu nunca vi assim, tudo deu certo. E aí eles fizeram, entendeu? E tudo bem, foi caro? Deve ter sido, né? Foi caro, com certeza. Mas é caro agora? Não, agora é o preço normal, entendeu? Agora é o custo normal do atendimento que ele recebe ambulatorial lá na clínica, como todo mundo. Entendeu? Então, valeu a pena? Acho que sim. Teria custado quanto se ele perdesse a outra vista, né? E se fosse o resto da vida, sim. Exato, é isso que eu ia falar. Quando a gente habilita essas pessoas de uma forma mínima que seja, mas habilitar para a sociedade, até mesmo de convívio e tudo mais, isso também é dinheiro para o município, para o estado, para o governo, porque senão você não produz, gente. O que a gente vivencia são essas famílias, porque com quem que você vai deixar? Teu filho de 15 anos, de 2 metros? Tipo, quem vai? Não vai ficar, ninguém fica. É um negócio desesperador, assim. Então, você não consegue trabalhar, produzir... Ô, Juninho, pega mais... Acabou aqui? Pega mais água pra gente aqui, fazendo favor. Então, até mesmo em contexto financeiro. Porque o que o governo quer? Que a gente produza. Porque se você não rende, você não é consumidor, você não gera emprego, você não gera renda, você não gera nada. Você não gasta dinheiro. Então, e a gente vê, aqui, não é só no interior, né? Mas a gente vê, assim, prefeituras gastando a vida com uns marketing nada a ver, umas palestras autoajuda péssima, tipo, super inflado, né? É a questão de priorizar, é a questão de aí gestão administrativa, né? E o que me dói mesmo quando a gente vai mergulhando nesse mundo do autismo, até mesmo da educação inclusiva, né? A gente vê que o primeiro impeditivo não é o dinheiro. Não, exatamente. Que é a desculpa total. Mas não é tipo, isso, não. Tá errado, exato. No caso dessas questões de autolesão muito graves, para mim, eu falo isso assim, de coração aberto para a autoridade pública, para o cara entender uma coisa que ele precisa entender. Se você não fizer nada por esses casos, tá? Esse tipo de caso que você viu ontem. Só que esse tipo de caso não é preocupação, porque ele está protegido pela família. Mas de qualquer jeito, né? Mas, de qualquer forma, se você não faz isso por esse tipo de caso, ele vai te custar muito mais no futuro. E se você fizer isso, ele vai te custar menos, você vai ter resultado. Entendeu? Se você conseguir fazer. Então, do ponto de vista de business, é mais inteligente, entendeu? Você fazer isso. Porque o cara que tá cuidando desse jovem, ele não trabalha, ele não produz, ele não gasta, ele não faz nada. Ele não paga nada. Entendeu? É isso. Você tá tirando, você tá excluindo, não uma pessoa, você tá excluindo um grupo de pessoas. Um grupo grande de pessoas. Eu vejo, com o autismo do meu filho, todo um contexto familiar, inúmeras pessoas foram diretamente impactadas. É o emprego que você tem que sair,
onde vai mudar, o que você vai fazer para reduzir custo, vai morar mais perto da mãe, a avó que vai ajudar. É exatamente cara, isso. Isso. Agora assim, você está falando de uma situação em que você consegue fazer isso. Agora, sim. quando você tem um caso de autolesão grave, eu estava conversando com os pais desse menino que a gente viu. Ele falou, cara, a gente não pode largar ele com ninguém. Né? Somos nós, é só a gente. As pessoas ficam desgastadas. Né? Elas ficam desgastadas. Mesmo tendo recursos financeiros, daqui a pouco elas não estão mais saudáveis. De forma que consigam continuar produzindo. Então, por isso que hoje, que eu vejo como importante terem espaços, que eu digo, estava até conversando ontem com o Dr. Paulo Liberalês, espaços de convivência mesmo, para que isso seja um suporte para a família. A gente sabe que montar clínicas e espaços de tratamento para o autismo é complexo, que envolve uma equipe multidisciplinar, capacitação e tudo mais. Mas até mesmo esses espaço bonito, um espaço lúdico, em que você possa ter ali como parceria, já que você não tem, então, uma rede de apoio, né? Porque essas famílias ficam de mãos atadas. E ninguém quer aceitar elas em casa, né? Não, então é isso, né? Assim, você vai convidar a tia Lúcia, mas ela vai trazer o Pedro. Putz, o Pedro berra, né? O Pedro se bate. Assusta os outros, o Pedro assusta crianças os convidados, ficam assustados e que não sei o quê. Ou pode bater. Ninguém quer também o seu filho apoiando, porque é autista. Não existe isso. Ninguém quer vivenciar. E isso exclui de uma forma muito dura. Muito dura. Eu tenho uma convivência com uma família ali de Rio Preto, em que a avó, ela é franzininha igual eu, pititica, né? E que cuida sozinha da neta. A neta só tem 9 anos, Beca, mas ela é enorme e bem gorda, assim, grandona. E ela não tem nem laudo. A gente não tinha nem laudo nem para conseguir encaminhamento para pai. A avó, a senhorinha, toda machucada, e ela passa roupa, né? Faz assim esses bicos assim, ali todo mundo tenta ajudar ela de algum jeito, e a gente estava tentando ajudar para que ela conseguisse o laudo, pelo menos no SUS, porque ela não tem laudo. Uma menina tipo visivelmente com vários transtornos. E aí ela foi sendo convidada para sair das escolas. Ela era enorme, então ela erguia a cadeira, jogava a mesa em cima dos amiguinhos, as crianças. Pensa, aquele caos instalado. Aí todas as famílias, óbvio, não queriam a menina lá na sala, porque não tinha manejo nenhum. Cara, olha que negócio triste. Aí tá lá a vozinha, 70 e poucos anos, com essa menina enorme, que nem fisicamente ela não consegue conter. Ela vai ficar apanhando. Simples assim, ela fica apanhando, né? E não tem tipo, ela precisa trabalhar, né? Aí vai tentar o LOAS. Ela não é a mãe, não tem toda uma documentação de vinculação de dependência econômica. Cara, esse pessoal fica totalmente a própria sorte. Tem uma lei nos Estados Unidos que eu sempre gostei, mas agora eu gosto mais ainda, porque eu acho que eu entendo o... Jesus. Gente, vou dizer, sabe o que é? Dupla face porcaria. Que eles já me falaram, Mirella, como uma dupla face boa? Eu tive tempo? Não tive. Então, beijo, querido, vocês vão ouvir isso aí, é o cenário. Pum! Exato, só pra deixar esperto. A lei do No Child Left Behind. Não. É uma outra lei. É uma lei que eu não entendia muito bem por que ela tinha sido incluída na legislação educacional, mas eu acho ela interessante e eu acho que a gente talvez possa pensar numa coisa equivalente. Na lei do IDEA, né, que é a que obriga o Plano Educacional Individualizado, o PEI, existe também, ali na parte dessa legislação, tem uma porção dela que se refere a tratamento de problemas de comportamento. Então, essa legislação que todo mundo conhece, porque todo mundo fala por causa do PEI, né, que é a IP. Só que as pessoas não sabem da FBA, que é Functional Behavior Assessment. Ela também é obrigatória, o Functional Behavior Assessment. Ele também é obrigatório para todas as pessoas que apresentam dificuldades comportamentais significativas. Então, você tem que fazer uma avaliação funcional e você tem que oferecer um tratamento para aquele problema de comportamento. Então, se você for pensar em termos do poder público no Brasil, a gente poderia ter nas cidades, nos municípios, um setor, eu não sei qual seria o nome deste segmento, mas que se preocupasse
com indivíduos que têm dificuldades comportamentais que põem em risco a eles, a família deles e as pessoas, e de uma forma que pudesse oferecer não restrição, contenção, nada disso, mas tratamento, ajuda. Entendeu? E ter exatamente essa visão funcional do problema. Então, é um problema fácil de resolver, que ele pode resolver indo no CAPS? É um problema que ele precisa de uma especialização maior? Enfim, para poder assumir a responsabilidade sobre isso, sabe? Acho que isso... Fazer uma triagem para esse direcionamento. Exatamente. Porque é o que você disse, não são todos os E não casos. precisa ser super sofisticada. Uma triagem pode ser uma triagem de entrevista mesmo, só para ter certeza que está todo mundo cuidado. Né? Assim, porque é isso, vai custar. Se não for feito, se for feito, vai custar um tanto. Se não for feito, vai custar muito mais. Então, você acha que nesse sentido a gente está muito longe do exemplo dos Estados Unidos, nesse olhar de cuidado ali, não só do indivíduo, mas como família, e até tipo, que vale a pena financeiramente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma falta de entendimento do que vale a pena financeiramente. Má gestão mesmo, né? Então, se você fala assim, cara, isso daí não é o jeito mais econômico de você lidar com este problema. Tá jogando dinheiro fora. Então, acho que a gente tem um problema de gestão, de entendimento de como usar o dinheiro melhor, enfim, eu acho que precisava melhorar. E acho que a gente tem muito, por exemplo, eu vejo mais na educação, tá? A gente tem legislação obrigando certas coisas, mas a gente não tem legislação explicando como, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos também foi assim. Primeiro teve a legislação que obrigava a inclusão e depois teve a legislação que explicava como fazer. Então, tudo bem, só que, pô, a legislação que obrigava a inclusão já tem 10 anos, cara. Quanto tempo a gente vai esperar para criar sistematizar isso. Sistematizar pô, não e falar, tá legal, né? Não tá funcionando. Faz, né? Não adianta você colocar uma lei e falar, eu não posso negar a matrícula, e aí você desova e larga ali todo mundo se vê. Isso aí é a receita do caos. Exatamente, né? Que tem sido isso, né? Tem sido isso, tapa buraco, né? Esse tipo de capacitação para esses casos mais graves. Porque tem, então, um analista do comportamento, para as mães entenderem isso em casa. Tá. Porque aí tem toda uma diferença. Aqui, a gente o que mais vê são ATs ou recém-formadas como se fossem supervisoras, né? Fazendo do jeito que quer e tudo mais. E aí, para esse tipo de capacitação, é uma certificação a mais, um curso a mais, um treinamento para esse tipo. Eu não sei se é uma certificação, tá, Mirella? Eu acho que aí é o divisor de águas que te prova, por A mais B, que você tem que ser um analista do comportamento de verdade. Entendeu? Porque se você não entender a análise do comportamento, o arcabouço teórico da análise do comportamento, a base conceitual da análise do comportamento, você não vai conseguir entender esse trabalho. Tá? Não adianta, não é uma questão só técnica, tem uma questão técnica. Né? Você pode aprender o protocolo do Louis Hagopian, mas se você não entender função comportamental, reforçamento positivo, reforçamento negativo, reforçamento automático, cara, não adianta, você não vai conseguir trabalhar isso. Né? Então, eu acho que esbarra naquela questão da formação do analista do comportamento, quem é o analista do comportamento. No Brasil, tem bastante gente que daria conta de entender isso. Só que aí essas pessoas que dariam conta de entender isso não são as pessoas que estão trabalhando com isso, entendeu? Então, eu conheço muita gente nas universidades que vão pegar o trabalho do Louis Hagopian e falar, pô, que legal, entendi. Não quero mexer com isso. Só que eu não mexo com isso, cara. Eu trabalho aqui na universidade, dou aula, tal, faço o meu negócio. E no campo, por exemplo, eu vou falar do Grupo Método, né? O pessoal fala assim, o Grupo Método tem um monte de doutor, tem isso aqui. Tem, né? A gente tem um monte de analista do comportamento, mas poucos de nós têm influência nessa área. Então, assim, mesmo no Grupo Método, ainda é sofisticado. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que formar mais analistas do comportamento. Esses analistas do comportamento têm que se atualizar com a literatura mais recente, entendeu? Então, é isso que a gente tem que procurar fazer. Exatamente. Mas fico feliz que eu também consigo ver um cenário mais otimista, porque de fato... Não, isso novo em todo lugar, é novo nos Estados Unidos também, entendeu? Então lá também não tem um monte de gente que manja disso. Tem um monte de analista do comportamento e não tem tantos que dominam isso. Lá, os analistas do comportamento também preferem alugar uma salinha e atender crianças pequenininhas. Então, a realidade, nesse sentido, não é tão diferente. Tá? Qualquer um vai fazer isso. Então, assim, acho que a gente vai exigir gente diferente aqui, como exige lá, para trabalhar, para encarar essas batalhas aí. Tá certo.
Meca, eu queria agradecer a sua participação. Imagina, obrigada, aqui mais uma eu sempre vez. gosto de bater um papinho contigo, Mirella. Você, nossa, Já vou gente. começar pensando no tópico pro próximo. Nossa, tá? eu aceito super. Até porque mesmo as mães, mesmo a gente que é leiga, sabe quem é Meca. Tipo assim, porque tem pessoas que é já mais do mundo acadêmico pra conhecer, mas não, a Meca ela é conhecida na galera. Não, e pra mesmo. mim o que importa é a galera. É a galera, entendeu? não é? Porque sempre que eu fico pensando, gente, se essa ciência toda existe, se não chegar na população, isso aqui não serve nada. Exato. É por isso que assim, eu Joga me esforço fora. muito, né, para tentar, por exemplo, esse tópico que eu falei hoje, é super difícil. Meus colegas ficam assim, Não querem falar. Meca, eu convido uma galera pra falar comigo. Vamos falar de autismo nível 3? Vamos falar do não sei o quê. Ah, não. Então, porque eu acho que é isso. É um tópico que é difícil para os colegas falarem e falar de um jeito que, para mim, é um desafio. Acessível. Que as pessoas. Eu espero que você que não é um especialista tenham entendido o grosso disso, entendeu? Mas é um tópico complicado mesmo. Assim, eu tive que ler o negócio 10 vezes, tive que falar com o cara, tive que ficar quebrando a cabeça para ficar bem à vontade. Para aplicar, né? Então, obrigada mais uma vez. Tá joia, amigo. Pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal. Pega essa entrevista, compartilha com o máximo de vocês. Você está mandando assim, como fala? Aquelas negócios de azar, da sorte, quebrar... Não, manda isso aqui para grupos de mães, de pais, de família, porque isso a gente vivencia muito, apesar de não estar nas redes sociais, não estar no Instagram, né? Mas, cara, isso é uma realidade de muitas famílias, né? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, a esclarecimento, acho que é ali que a gente vai chegar. E aí eu conto com a sua ajuda, né? Porque quanto mais vocês participarem, mais o YouTube, mais o Spotify, enfim, vai entender que isso é importante e entregar. Eu lembro de mim, muitos anos atrás, dando autismo ali no Google, sozona, né? E, meu Deus, por onde eu começo? E na internet, hoje a gente tem acesso a muita coisa, mas é muito difícil a gente separar o que é bom do que é ruim, né? Então, o meu sonho era isso, eu ter um espaço, um canal seguro. Então, vem aqui, porque aqui eu não vou trazer pseudociência, aqui eu não vou trazer, assim, conversinha fiada, e não vou trazer nada acadêmico, é para as famílias, né, de acesso. Então é isso, já se inscreve e fique ligadinho no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.